Viver Mais continua na estrada. Nós percorremos 35 quilômetros de União da Vitória para chegar até este parque e mostrar para vocês um pouco mais sobre a história dessa região. Neste parque ela é recontada, ela é remontada. Estruturas antigas, construções antigas do período da colonização foram trazidas para cá para criar um cenário belíssimo. E nem precisava, a natureza já fez a parte dela e olha só que cartão postal. Uma fogueira no chão, bancos feitos com tora de madeira nativa. Olha só, aqui no Parque Histórico Iguaçu, o tempo corre mais devagar, gostoso. Para contar um pouco da história, aqui ao meu lado está o idealizador, o Dago, que vai falar pra gente. Bom, são pelo menos 12 hectares de, alqueires de parque histórico, além do náutico, além da questão ambiental que nós temos também aqui atrás, Dago. Como é que surgiu tudo isso? Na verdade é uma questão de história, cultura e é uma questão de amizade e fraternidade. Nós, por exemplo, temos aqui bem próximo à cidade de Cruz Machado, onde os poloneses na imigração chegaram na localidade chamada Santana, Pátio Velho. Então, naquela época, eles chegaram e morreram cerca de 900 dessas pessoas logo na chegada ao Brasil. E isso é uma coisa que, assim, aquele sangue parecia sempre estar brotando do chão da comunidade polonesa. E aquilo eu me senti inconformado com o fato dessa história não estar sendo contada. E como é que nós vamos mostrar isso para as pessoas? Vamos pegar um equipamento daquela comunidade e pegamos um moinho colonial, onde executaram vários anos, durante muitos anos de trabalho, e trouxemos para essa localidade. E toda hora que chegamos lá, quando recebemos as pessoas, quando recebemos os nossos convidados, os nossos turistas, nós contamos a história da imigração polonesa em parte da região centro-sul do estado do Paraná. Como nós começamos a contar pedaços da história, houve um momento em que isso ficou bastante claro, a necessidade de contarmos a história numa espécie de caminho do tempo, onde se conta toda a história da ocupação e do desenvolvimento do estado do Paraná. Por onde começa nessa história? Começa com a passagem dos Guaranis. Então vamos escolher um local e vamos fazer no caminho do tempo a passagem do Guari, a Oca, uma casa indígena, e daí nós começamos a pensar assim, Brasil, 1500, tropeirismo, 1700, 1800 imigrações, e construímos esse caminho do tempo que num determinado momento vai terminar na Estação Futuro. Qual é então a ideia da Estação Futuro? Aqui no parque, você além de poder vivenciar esses equipamentos, parte da história, com alguma coisa nesse sentido, você vai ter um momento em que você pode ouvir o som da natureza e ter uma proposta de relacionamento com o nosso planeta. Isso é a história do parque. Bom, então chegou a hora de conhecer mais detalhadamente, conhecer essas casas, esses ambientes, e você é nosso convidado. O nosso passeio histórico começa por este moinho que foi trazido de uma colônia polonesa. Ele tipicamente mostra o dia a dia de uma senhora da Polônia, Dona Polka, dividida entre os afazeres no moinho e também as atividades domésticas. Aqui algumas peças chamam a atenção, como essa cama, por exemplo. Ela tem mais de 120 anos e foi feita, olha só, em madeira lascada de pinheiro. Mas essa não é a única peça que chama a atenção, não. Aqui ao lado nós temos um bercinho, também feito de madeira, que foi trazido, inclusive, para cá da mesma maneira como ele foi feito, como ele era utilizado. Não havia colchão, então era palha, eles dormiam sobre a palha. E aqui ao lado a gente tem um moinho, que 40 anos depois da construção ainda funciona plenamente. Esse moinho, ele foi retirado de uma colônia polonesa, exatamente como ele foi montado há mais de 40 anos atrás, e remontado aqui no parque.
ajuda a simbolizar bem a cultura polonesa porque eles tinham uma habilidade incrível de trabalhar com a madeira. Bom, nem era necessário falar. Essa roda, por exemplo, tem mais de 4 décadas e ainda funciona plenamente. A impressão que a gente tem é que o talento deles fez com que fosse possível superar, transpor os limites do tempo. E a nossa equipe tem a impressão que foi também transportada para o passado. Agora nós estamos indo em direção a um momento da história que é comum a todos nós. Nós vamos mostrar agora uma trilha Guarani. Vem com a gente! Eu convido você agora a conhecer uma legítima Oca Guarani. Vem comigo, esse aqui é um espaço de oração da tribo. Vou mostrar para vocês algumas particularidades, algumas características, coisas bem interessantes. Essa daqui, por exemplo, é uma tarimba. Muito antes das redes, os índios Guarani usavam espaços como este aqui, que eram cobertos por folhas de palmeiras, para dormir, para ter um pouco mais de conforto, se é que a gente pode usar essa palavra. E esse aqui é um espaço de oração. E como é um espaço também de convivência social, a gente observa que tem vários bancos feitos com tocos e também esses outros aqui com estruturas maiores de madeira. Aqui ao meio, a gente tem uma fogueira e um alimento típico, não só dos índios Guarani, mas também da região. Nós estamos na terra dos pinheirais, por isso aqui, esse passou a ser também um alimento que faz parte da tradição dos guaranis. Mas a coisa mais interessante em uma casa de oração, tipicamente Guarani, está aqui. Os índios, a princípio, seguindo a tradição deles, tinham Tupã como deus. Mas depois da colonização do Brasil e da introdução do cristianismo, os índios fizeram uma releitura do que seria a imagem de Cristo. E eles criaram essa peça aqui. É uma canoa. Acredite, este aqui é um altar do cristianismo, a visão que os índios Guarani têm de Jesus. Eu estou agora em uma canoa feita de um cedro, de um único tronco de cedro, que tem mais de 300 anos. E olha, foi utilizada pelos portugueses para desbravar toda essa região. O Vermais está agora em uma típica vila cabocla. E nós vamos mostrar para vocês uma casa que é característica do período de 1880 e é interessante porque é uma casa pequena e que tem apenas 2 ambientes. Aqui a cozinha, onde eles secavam a erva mate, e aqui ao lado as tarimbas também que eram utilizadas, que era o quarto dos caboclos aqui na nossa região.